Você já se perguntou o que desencadeia uma crise da dívida e por que ela tem um impacto tão profundo na economia global? Em Princípios para Navegar Grandes Crises da Dívida, o renomado investidor Ray Dalio nos leva a uma imersão profunda nas complexidades desses fenômenos econômicos. No cerne, as crises da dívida ocorrem quando os devedores não conseguem pagar o que devem. Essa incapacidade de pagar a dívida pode reverberar na economia, levando a uma instabilidade financeira generalizada. Dalio começa estabelecendo uma sólida base teórica sobre o que são as crises da dívida e como se formam. Ele distingue entre dois tipos de dívida, aquelas denominadas em moeda local e aquelas em moeda estrangeira. Essa distinção é crucial porque determina quem tem controle sobre a oferta de dinheiro. Dívidas em moeda local podem ser gerenciadas pelo Banco Central do país, que tem o poder de imprimir mais dinheiro. No entanto, este não é o caso com dívidas denominadas em moeda estrangeira. Aqui, o devedor não tem controle sobre a oferta de dinheiro, tornando o pagamento mais desafiador e potencialmente levando a uma crise. A história tende a se repetir, especialmente quando se trata de crises financeiras. Ray Dalio, em seu livro seminal, mergulha na natureza cíclica das crises de dívida, analisando meticulosamente ocorrências passadas. Ele examina as principais crises de dívida históricas, mais notavelmente a Grande Depressão e a crise financeira de 2008. Essas crises, embora separadas por décadas, compartilham semelhanças impressionantes. Ambas começaram com um boom econômico, seguido por uma acumulação de dívida que acabou levando a um colapso. Dalio disseca essas crises, investigando as causas, os efeitos e as respostas que exacerbaram ou aliviaram a situação. Mas não se trata apenas de semelhanças. Cada crise tem seus fatores e nuances únicos, e Dalio não evita destacar essas diferenças. Esta perspectiva comparativa enriquece nossa compreensão das crises de dívida, fornecendo uma visão abrangente de suas complexidades. Ao aprender com o passado, podemos nos preparar melhor para o futuro. E é exatamente isso que a análise histórica de Dalio nos equipa para fazer. Assim como uma montanha-russa, as crises da dívida têm seus altos e baixos. Agora, vamos mergulhar neste passeio emocionante e explorar as fases típicas de uma crise da dívida. Tudo começa com a fase da bolha, um momento em que os ativos são altamente valorizados e o otimismo está no ar. A dívida começa a crescer rapidamente, alimentada pela ilusão de uma prosperidade interminável. No entanto, ao atingirmos o pico, a bolha estoura e entramos na fase do estouro, onde os preços dos ativos despencam e a dívida de repente se torna um fardo pesado. À medida que a montanha-russa desce abruptamente, nos encontramos na fase de desalavancagem, um período de austeridade onde a dívida é reduzida através de medidas dolorosas, como cortes no orçamento e aumento da poupança. Cada fase é caracterizada por seus desafios e consequências únicas, desde a superconfiança e o empréstimo imprudente na fase da bolha, até o estresse financeiro e a desaceleração econômica na fase de desalavancagem. Entender essas fases pode nos ajudar a identificar e responder a uma crise da dívida antes que ela se agrave. A prevenção é melhor do que a cura, especialmente quando se trata de crises de dívida. Palavras sábias para se viver, e elas estão no coração dos princípios de Ray Dalio para navegar por estas tempestades econômicas formidáveis. Vamos nos aprofundar nestes princípios. Primeiro, prevenção. Dalio encoraja os investidores a manterem uma carteira diversificada. Este não é um conceito novo, mas é um princípio que muitas vezes é negligenciado na busca por altos retornos. A diversificação reduz o risco ao distribuir os investimentos em vários ativos. Assim, se um setor sofre um golpe durante uma crise, o dano à sua carteira é atenuado. Para os formuladores de políticas, a prevenção envolve encontrar um equilíbrio entre estimular o crescimento e evitar o excesso de acumulação de dívida.
Dalio sugere uma mistura de políticas que encorajam uma atividade econômica saudável sem alimentar níveis de dívida insustentáveis. Isso pode ser alcançado através de políticas fiscais e monetárias prudentes, como gastos governamentais responsáveis e ajustes de taxas de juros, mas se a crise já estiver sobre nós. Dalio não nos deixa na mão. Seus princípios de gestão entram em jogo aqui. Os investidores são aconselhados a serem mais defensivos durante uma crise. Isso pode significar mover investimentos para ativos mais seguros, menos voláteis, ou mesmo manter mais. O objetivo é resistir à tempestade, não ganhar grande. Os formuladores de políticas, por outro lado, têm uma tarefa mais complicada. Eles devem gerir o delicado processo de desalavancagem, reduzindo a dívida sem provocar uma forte contração econômica. Dalio defende uma abordagem que ele chama de desalavancagem bonita. Isso envolve uma combinação de austeridade, reestruturação da dívida e, se necessário, impressão de dinheiro. O objetivo é espalhar a dor econômica, impedindo que qualquer setor suporte o peso da crise. Em essência, os princípios de Dalio pedem prudência, equilíbrio e adaptabilidade. Eles nos lembram que, embora não possamos prevenir todas as crises de dívida, certamente podemos nos equipar para navegar melhor por elas. Podemos ser proativos na gestão de nossos investimentos e atenciosos na formulação de políticas. Com esses princípios, podemos navegar através de crises de dívida mais efetivamente. Armados com este conhecimento, não estamos apenas sobrevivendo à tempestade, estamos aprendendo a dançar na chuva. As crises de dívida são complexas, mas não insuperáveis. Com o Princípios para Navegar nas Grandes Crises da Dívida, de Ray Dalio, mergulhamos no mundo intricado das crises de dívida, compreendendo sua formação e progressão, e aprendendo estratégias para prevenção e gestão. A análise meticulosa de Dalio das crises históricas, como a Grande Depressão e a crise financeira de 2008, nos proporciona uma perspectiva comparativa que é, ao mesmo tempo, esclarecedora e instrutiva. As aplicações práticas do livro, como as ferramentas analíticas e os quadros para avaliar o risco da dívida e desenvolver estratégias de mitigação, tornam-no um recurso valioso para os economistas, investidores e formuladores de políticas de hoje. Em um mundo onde o endividamento de nações e corporações continua a inchar, a relevância deste livro se torna cada vez mais aparente. Ele nos equipa com o conhecimento e as ferramentas para navegar nas águas turvas das crises financeiras. Com as percepções dos princípios para navegar nas grandes crises da dívida, estamos melhor equipados para enfrentar os desafios econômicos do século XXI.